E hoje, nossa primeira entrevista, inaugurando a nossa série 30 Minutos com e um Café, nós temos a Rita Patrícia Neres, Pati Neres, né? Pessoal ligado ao artesanato. E com ela nós começamos os 30 Minutos de Café com o que nós chamamos de As Fuxiqueiras do São Bento. Quando eu falei esse nome pessoal, o pessoal, que fuxiqueira? Porque boa parte das pessoas não sabe o que é um fuxico e sempre associa o fuxico à fofoca. Aqui mesmo no nosso grupo, Vitor tá aí de prova, a galera de prova, todo mundo, que nome horrível. Eu falei, não, tem as fuxiqueiras, que é uma das pernas, vamos dizer assim, do artesanato, que é praticado no Brasil inteiro. E aí eu tô com a Paty Neres, que ela vai se apresentar, daqui a pouco ela vai responder algumas perguntas. Eu, né, espero que ela fique bem à vontade. E vamos ver. Fala aí, Paty. Agora é contigo, você se apresenta. É, bom dia, eu Ah, sou a Rita Patrícia Neres, mais conhecida como Pati Neres. Foi o nome que eu dei ao meu ateliê, né? E hoje eu trabalho com várias técnicas e a maioria delas vinculada a reaproveitamento de material reciclado, para a gente ter um meio ambiente melhor. Acho que se eu fizer minha parte, poder colaborar, isso é de grande valia para a sociedade no geral. e hoje você mora onde? Eu moro no São Bento. No bairro do São Bento, Isso, que nós. mais Ah, conhecido como Guedes. então, nós aqui da história nós chamamos de território do Grande São Bento, né? Que Isso, tinha fazenda, isso. então toda essa região que vai até o Lote 15, vai até Belfor Roxo, tudo isso era fazenda de São Bento. Então, você mora dentro de uma área que nós chamamos de território de São Bento. Mas tem uma pergunta que a gente faz básica para todo mundo, que é assim, quem é você mesmo e de onde você vem? Qual é a sua origem, enfim. Então, eu nasci de 2 nordestinos, mas em Brasília, na Asa Norte. Minha mãe, depois de trabalhar um tempo lá, voltou para o São Luís do Maranhão, que era a cidade de origem, lá que eu fui criada. Mas seus pais que foram seus avós. Foram meus pais e meus avós já moravam lá, a família, minha Então, base seus é avós lá. foram para construir Brasília. Não, a minha mãe saiu, ou foi o contrário, minha mãe saiu de São Luís do Maranhão e foi para Brasília trabalhar, que na época, em São Luís era muito complexo para trabalhar, ainda mais mulher. Ah, Então ela conseguiu essa oportunidade. Lá ela conheceu meu pai, e aí a Rita Patrícia surgiu, com 2 anos voltou para o Maranhão. Ela já tinha a casa dela, o objetivo maior dela ter feito esse sacrifício de se afastar da família, foi conquistar o lar, e ela não queria morar de aluguel. E a gente tem esse conceito na família. Quando você trabalha, a primeira coisa que você tem que construir é o seu lar. E ela guardou isso, e a minha avó ajudou ela com muita, como é que eu posso te dizer? muito Porque chega aconselhamento, assim. isso, porque ela já tinha 3 filhos, né, então abraçou a causa dela e ela conquistou o Ah, que ela ela voltou queria. sozinha, sem seu pai, não. Ela Voltou. foi isso, meu pai ela conheceu em Brasília, ele voltou para o Maranhão, só que não perpetuou durante muito tempo, né, a união. E aí ela me criou em São Luís, mas eu nasci em Brasília. E você é filha de uma família com quantos filhos? 4. Eu sou a Você... única mulher. Eita, fé! Então eu conheço E bem no bem um pouquinho. Nordeste, Isso. sendo filha única no meio de Era um 3 desejo irmãos. muito grande dela ter uma filha mulher. Até É. o nome tem até uma questão religiosa, né. Ficou Rita, mas a Patrícia ela viu, então ela juntou os 2. Eu sei que eu vou ser uma filha mulher, já sei que vai ser uma mulher. Ah, ela é católica? Era É, católica. católica. E devota de Santa Rita. Isso, muito forte. E Aí você, ficou Rita. e você é de qual região mesmo do Maranhão? Eu Quando você volta para o Maranhão? A sua Região São família? Luís mesmo, São é, Luís, né? isso. Porque é muito vasto, né, É. ela é de Humberto de Campos, e passou a juventude e a fase adulta até hoje em São Luís. Mas a maioria são do interior, que é muito grande, É. muitos municípios do Uhum. Maranhão. Porque todo mundo que fala do Maranhão fala de São Luís e sempre lembra da capital, né? Que é um É lugar uma ilha, turístico, é lindo, é isso, muito muito bonito. Eu estive bonito. lá também, né? Ai, que bom que você já Mas a gente tem a apreciou. periferia de São Luís. Ela provavelmente morava na periferia, como é que era? Eh, Acho que essa proposta que ela
buscou na vida dela, deu o prazer dela morar próximo do aeroporto e próximo da rodoviária. Pô, no centro. No coração, praticamente, de São Luís do Maranhão. Então, é muito, Todo muito mundo tem que bom. passar por ali, né? Muito bom. Então, Todo mundo. ela conseguiu bem próximo. Já a minha avó, ela foi para São José de Ribamar, que também é muito conhecido no Brasil. E depois se mudou para um outro, que é o Passo do Lumiar, outro município. Mas ficou bem, bem próximo, não é tão longe quanto É. você passar a ponte e ir para a Baixada. E Aí já lá fica ela longe. trabalhava com o quê? Sua família se dedicava a quê exatamente? A minha avó no interior era com roça. Depois que ela foi para São Luís, felizmente meu avô, que trabalhava com navios, veio a fazer a passagem. E ela ficou como recebendo, né? Esse apoio que ele tinha, recebeu como para ajudar a família. Então, a minha mãe trabalhou com inúmeras profissões, né? Ela trabalhou em clínica, em clínicas como lavadeira, depois passou para doméstica, trabalhou em hotelaria. Ela mesclou bastante, tudo em organizar algo, né? Organizar quarto, nas clínicas era em organizar as roupas dos pacientes, que eram lavadas naquelas grandes máquinas, né? Industriais, e depois doméstica. Ela É. concentrou bem nessa atividade. E assim, você morou em quanto tempo no Maranhão? Até chegar ao Rio, antes do Fase Rio? 17. Mais Até ou os menos 17, 18 17 anos, anos. isso. Aí foi uma outra história. E que história é essa então? Agora. Então, na escola que eu estudava, que era estadual, o único professor homem, ele sempre aconselhou a nós a fazermos esporte. E o professor de educação física também era homem. Então ele chegava na sala e ele era igual tipo um olheiro. Vamos fazer um teste? E assim eu fiz. Esse Ah, professor me ajudou, porque ele falou: entendi. não, vai lá, faz. Lá Um teste em para São Luís do Mar... esporte. Esporte, e era atletismo. Atletismo? Atletismo, com 12 anos. Com 12 anos passei a praticar o atletismo dentro da escola estadual, em São E Luís. qual modalidade? Eu era lançadora. Magrinha, Alexandre. Aí falou assim: tu não é lançadora, tu é corredora. Eu falei: não, sou lançadora. E o que é ser lançadora? Lançadora de disco não é o arremessador que todo mundo arremessa, não. A distância que você eleva o implemento é que te faz a diferença de ser o lançador e o arremessador. E eu fazia as duas. O arremessador de disco, de peso, retificando, ele tem um espaço reduzido para você alcançar a metragem e ser bem colocado. E o disco é bem maior, muito maior. E essa distância ela foi se intensificando de acordo com as categorias que eu fui passando, e eu fui convocada a vir para um clube no Rio de Janeiro, que É. aí aconteceu os 17 anos, Então esses e professores aqui me ajudaram. cruzaram o seu caminho e Isso. deram mais ou menos Começou na um. escola, né, e É, depois foi para os porque que a clubes. pergunta que a gente faz pesquisa de Baixada há muito tempo e eu tenho 58 anos e eu sou talvez a primeira geração, quem tem a minha idade, né, que nasceu na Baixada. A maior parte das pessoas Migraram. vieram de outros lugares para cá. Quando a gente estava na faculdade, a gente perguntava uma pergunta básica, né? Com tanto lugar no Brasil para você ir, tanto, né? Brasil imenso, por que vem morar no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Duque de Caxias e São Bento? Por que isso, né? É uma trajetória que é uma pergunta que eu vou fazer a todas as artesãs, né? E aí? Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro pelo Clube do Vasco, com o Logo tempo, Vasco? logo Vasco. E hoje falo: qual é o seu time? Não, Não Vasco é vamos um pensar grande no time, vamos time. pensar no É esporte, um fica grande mais time, é um fácil. grande time. Então, eu saí do Vasco, migrei o Santa Mônica, que se tornou um clube de alto rendimento no atletismo, e o professor era de Caxias, que me apresentou o São Bento, através de atividades escolares. Ele usava todos os atletas de alto rendimento da equipe dele para mostrar atividade nas escolas. Falei: gente, São Bento é bem, bem tranquilo, né? Bem pacato. Ah, você gosta de áreas como, assim, fazenda, bem tranquilo? Eu falei: sim.
remete à calma, né? Tranquilo. Seria bom de morar aqui. Uma conterrânea me apresentou o local que eu moro hoje, que antes era um loteamento, agora já tem bastante casa. Mas começou com o esporte, que me trouxe para Caxias, para treinar dentro da Vila Olímpica de Caxias. E através de um Gente, projeto dentro das escolas, que foi o CIEP, vários CIEPs que eu fui até na Washington Luiz, até. Não me recordo agora o nome exato de todos eles. E como era o nome desse projeto? É, Atletismo na escola. Você não precisava usar os implementos oficiais, mas praticar dentro da educação física para que eles pudessem reconhecer não só os esportes coletivos, mas os individuais também. E aí eu conheci o São Bento através dessa atividade. Aí essa conterrânea me apresentou esse lugar onde eu moro hoje e eu me apaixonei. já tem quanto tempo? Hoje, 25 anos. E como é que o artesanato entra nessa tua Aí vida eu aí? volto lá na minha avó. Lá em São Porque Luís do lá em Maranhão. São Luís do Maranhão, ela falava que uma boa pessoa crescer bem na sociedade, ela tinha que ter 4 vetores. Tinha que saber falar bem, se possível uma língua, um instrumento, Qual o nome da sua avó? Francisca, Dona Francisca. um instrumento, se possível, e saber o serviço de Instrumento casa, instrumento musical, musical. né? E uma arte manual. Ela podia deixar para mim a arte manual de 2 formas, que era a máquina de costurar e o crochê. Só que a Alexandra, ela pegava na minha mão e tentava, eu não conseguia. Do crochê. Do crochê. Aí eu me tremia, ela, não treme, tem que ser devagar e tal, mas assim, vó, faz, e eu vou te ver. Se eu conseguir, ela, ai, gente, eu não aguento, você é cheia de coisinhas. E aí eu aprendi dessa forma. Eu via o jeito que ela fazia e fui fazendo. Até hoje, por mais técnicas que eu aprenda, eu sempre volto ao crochê. E o crochê vem me ajudando, Alexandre, em tudo. Ele é meu psicólogo, que eu nunca precisei no esporte. Eu agradeço muito que o artesanato me ajudou. Ele foi meu terapeuta. Ele é uma terapia, mas foi meu terapeuta, né? E indiretamente acalma, indiretamente você se equilibra. Aí, voltando para o São Bento, que é onde eu moro e pretendo envelhecer, a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo outras técnicas através de professora do bairro que hoje não mora mais, que é a Carlinha. Ela foi me ensinando macrimê, o MDF. Eu vou te ensinar um pouquinho do que eu sei, que ela é professora de arte, né? Ela falou: vou te ensinar um pouquinho de cada e a gente vai se dar bem no final, que depois a gente pode mesclar. E dentro da caçula tem a Rio Arte Manual, que todo ano acontece, assim, A todo o caçula é Brasil. a loja Lojas de. caçula, É, isso. E que aí eu vem. cheguei, ela me apresentou também. Então, o artesanato ele foi surgindo e a curiosidade e mesclar e misturar tudo. E hoje eu sei um pouco de cada técnica. Mas o seu forte é. Eu gosto do crochê. A tua avó tá presente Isso, aí. Mas é sempre. assim, uma pergunta de leigo, que eu não entendo Sim, basicamente nada de artesanato. Se eu colocar novelos. 10 peças de artesanato assim diferentes, de pessoas diferentes. Qual é o traço que eu consigo identificar que é o seu crochê? Eu sei que cada um tem um traço específico e consegue identificar. Qual é o diferencial no crochê Acredito. que você Acho que o faz, fio que. além dessa referência que você tem da sua avó? Acho que os pontos. É um ponto, é uma forma de você identificar. Quanto mais você a pratica, você vê entre o início, quanto menor é o início e o final, menor você tem. Então, eu acredito que isso e ser bem apertado, bem. Você vai dizer, nossa, isso aqui foi a Patrícia que fez, porque a forma que ela colocou esses pontos e essa mistura foi Patrícia. Quem é do artesanato consegue Isso. identificar. E eu tenho uma outra paixão assim que é muito forte, que é o patchwork. Aí veio a ideia de reciclar Sim. tecidos, porque vem o fustico, que também são pedaços de tecido, né? E tem também o patchwork, que é retalhos costurados. Aí acabo voltando na minha avó novamente, né? Porque foi a máquina e o crochê. E eu sou a única neta que costura na família. Que tem a máquina como uma Da, 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 ferramenta da- dentro de da família, casa. só você que manteve a Que tradição da sua avó? costura. É.
Só eu. Gente, E eu já voltei, já vim, já voltei novamente, não tem. Nem as que já nasceram depois, não gosta, não é. tem aquele vínculo. Não sei se é a vivência Que também, né? responsabilidade, hein? É, mas ela deixou um legado, assim, transformador E você vai deixar esse legado pra quem? para minhas 2 bebês, com E certeza. elas E estão para nessa vibe quem também de. quiser, a minha mais velha gosta, a mais nova fica sempre, que é muito nova também, né? Fica sempre fuxicando lá como é que faz, como é que não faz, sempre querendo atenção, somada, e isso agrega, eu acabo passando. E claro, né, passar para quem também tem interesse de alguma forma aprender nas oficinas, nos workshop, aonde for E assim, chamada. tem uma questão no artesanato que eu acho que é bem interessante, que é uma coisa muito individual, né? Não adianta, você até socializa o conhecimento, você, né, tem as pessoas que você ensina, mas é você que vai lá para o seu canto, pega as suas coisas, É só você sabe o que você está fazendo ali e o que está passando também na sua cabeça, né? por isso que é Enfim, terapêutico, é muito bem forte. indicado, né? Isso. E eu, assim, quando começou aqui na sede, eu já conhecia as meninas lá do Museu Vivo São Bento. Quando começou na sede, estava muito alinhado com essa coisa da saúde da mulher, né? A Sandra falava muito disso, as outras meninas também. Mas eu não tinha noção é, é, É do como era importante da forma é terapia. terapêutica, né? Da Isso. terapia, mas também da questão de algumas delas, e uma boa parte, ter isso também como fonte De de renda. renda e de sobrevivência. E algumas dão depoimento depois, né, falando, eu ganhei minha autonomia com artesanato. Porque a gente vê que, assim, são peças pequenas, os valores não são tão altos, né? Eu não falo preço, né? Porque preço, né, você consegue precificar qualquer coisa, mas o valor que é ali agregado da sua voz, não sei o quê, tudo isso a gente chama de valor agregado. Isso. Então, isso não tem preço, é um valor que essa peça carrega. Mas, no sentido desse valor, como é que esse artesanato contribuiu para que você também tivesse alguma, não só a Uma parte renda. terapêutica, mas também de renda? Então, o patchwork me ajudou mais do que o crochê, porque o que eu faço com tecido? Eu compro ele, como o cliente a última cliente, né, vou na loja, compro o tecido, mas eu recorto ele, eu modifico ele e retalhos também. Então se torna uma peça única para o Alexandre, uma peça única para fulano, para Bertano. Ela pode ser igual, semelhança, mas o corte, o recorte, ela é diferente de uma produção que já vem cortada de roupas, por exemplo, de roupas, né. Industrializado, Isso, série, né? totalmente diferente, porque vai ter um detalhe que você "Esse aqui é o meu, esse aqui é o do outro". Então quem valoriza essas peças, vendo por esse lado, é uma peça única, você não vai achar em nenhum lugar do mundo, É. você não vai achar igual. Então esse valor dentro das peças que eu tenho feito de patchwork, somado ao crochê, ele passou a me ajudar depois, principalmente, que eu parei de treinar. Então ele se agregou, porque dentro de casa eu posso fazer o meu horário. E de acordo com o valor, com a encomenda, E tem eu quero muitas? muito. Patchwork tenho, bastante, porque são Interessante. bem diferentes. Os pontos que a gente faz decorativo, como eu estou te falando, de uma peça para outra, mesmo que seja para a mesma pessoa, são diferentes. Como a pintura. Então você agrega o crochê, o patchwork, a toalha ou a roupa de cama, mesa e banho, tudo junto. Então isso me ajudou como base o crochê. E financeiramente foi Me importante, né? ajuda, porque, tanto eu posso passar das peças pequena a grande, eu precifico de acordo com a quantidade de peças que são encomendadas, então me Entendi. ajuda. E onde o artesanato já te levou, assim? Se você fala assim, pô, esse lugar, para mim foi assim, importante, só o artesanato me proporcionaria isso. Aqui, Aqui, olha onde eu estou. dando uma entrevista, nem entrevista, como é que é, Vitor? É um podcast, um Isso bate-papo, aí, porque acho que vai ter 120 mil porque visualizações. Vou poder mandar lá para São Luís proporcionar do Maranhão. isso aí, poder proporcionar essa grandeza do que é o arte manual, é assim, para mim é uma vitória enorme, porque é feito com amor. E o principal é isso, o principal sentimento, Alexandre, é o amor, porque cada peça eu faço como se fosse para mim. Então, eu não tem um sistema. Eu quero como se fosse para mim, eu vou fazer, ele vai gostar e ele vai propagar essa peça, a pessoa vai ver na casa dele e vai querer. E é isso que acontece, porque
a maior proposta do artesanato é o boca a boca. Com quem tu comprou? Como é que foi? Ah, eu encomendei, eu achei que não ia ser muito mais. Isso são relatos de clientes. Mas eu não pensei que ia ficar tão bonito, eu não pensei que ia ficar tão assim, nossa, você me arremeteu à minha infância. Nossa, eu falei, que bom que eu fui tão longe, de uma forma tão simples, mas foi feito com amor, tá bom? Tá bom. E aí, o boca a boca vende mais do que eu jogar, às vezes, a minha peça na rede social, né? Entendi. Então, é isso. Gigantemente o sentimento que eu E, tenho e e o faço estandarte? é O esse. estandarte? Ai, nem me fala, que ele foi bem. Deixa eu te falar que teve uma votação em casa para fazer o estandarte para. Então, E o essa cor? E essa estandarte cor? mobilizou a família, então, Sim, né? as minhas filhas, o O marido. estandarte. Ah, essa cor aqui tá boa. Ah, vai misturar com essa daqui, vai ficar muito bom. Porque eu queria que ficasse o mais próximo da versão original, da foto. Então, ficou. E a satisfação de quem recebeu para ver como é que ficou, para poder fazer a apresentação, foi assim gigantesca. Engrandeceu muito o meu trabalho, porque eu me senti satisfeita de saber que foi aquilo, eu alcancei meu objetivo. Você sabe que vai ser transformado numa exposição, né? Sério? Vai se transformar no... Que Primeiro, é bom. assim, porque tem essa parte aqui que nós estamos batendo papo, para que o público, a galera que, né, já transita com a gente e tal, e outras que vão te conhecer através do podcast, vão saber da sua trajetória como artesã, atleta primeiro. Não, primeiro é a neta da dona Francisca. Francisca, depois um atleta e depois um artesã seguindo uma tradição da dona Francisca. E a outra, né, vocês produziram muitas peças das oficinas com as, né, com as Isso. meninas que fizeram com vocês aqui as oficinas, mas a proposta também era de um estandarte. E esse estandarte vai ser transformado em uma exposição. Então vai ter um público que vai ver o seu artesanato não como um produto que possa ser consumido, comprado, mas uma peça, que é um estandarte. Né? Eu não sei qual foi a temática do seu desenho lá, o Quando você símbolo. vê, porque eu não sei se você já Não, não vi, teve o ninguém prazer, viu, que só bom. você, a Ângela e a sua família. Só Lá não tem veremos. a técnica inicial, que é o crochê. Ah, Mas tem o pet collage, tem o pet costurado à mão, tem o pet 3D. Eu acabei fazendo um mesclo de pet, usando o bordado em inglês. Não tem como dizer assim, simboliza o crochê, mas é uma soma de técnicas num só espaço de forma leve. Acredito que entendi. eu proporcionei isso nessa peça. E o tema E ficou você nunca bem tinha feito o bonito. estandarte, Não, né? não, eu já fiz uma bandeira do Brasil, toda trabalhada na lajota, na miçanga, né, nas Eita, lantejoulas, eu já fiz. brilhando e tal, né? Isso. Como patchwork apliqué, né. Então, assim, mesclei 3 técnicas, mas eu fiz de uma forma, mas não deu para incluir, não nesse estandarte, né, mas vamos para os próximos estandartes que É. virão, E, né. e assim, e esse estandarte ele vai para uma exposição. Essa exposição vai estar em 3 lugares, né? Então vocês serão convidados, obviamente, a apresentar o trabalho de vocês, né? Isso mais ou menos nós estamos fazendo aqui, mas presencialmente. E depois ele vai ser incorporado às nossas ações. Por exemplo, quando a gente vai para algum lugar, um evento, e tal, esse estandarte vai estar preso, né, exposto em algum lugar para que outras pessoas também vejam. Mas a ideia é essa, né, de fazer esse bate-papo com vocês. Assim, eu acho que o mais importante nessas conversas é saber como é que as pessoas chegaram nesse lugar onde elas estão, né? Eu acho que é muito bacana e é uma coisa que meu grupo de historiadores também fez isso, vem fazendo isso há quase 30 anos na Baixada. Né? Como é que é essa trajetória das pessoas? Mas uma outra coisa que eu gostaria que você falasse bastante é para o pessoal que ainda não está no artesanato. O que que você fala assim, ó, gente, é legal por isso. Então, acima de E tudo, principalmente para os homens. Os homens são muito resistentes eu conheço vários crocheteiros, hein, É mesmo? Eu não Alexandre. conheço nenhum. O Marcelo Nunes, inclusive, ele tem uma história, assim, Conhece, Vitor? belíssima. Homens que trabalham com crochê, homem. Aí, ó. Olha que bacana. Sim. Aí o artesanato, né? Aí o Ah, artesanato. sim.
Mas crochê. Crocheteiro, eu conheço 2 crocheteiros bem falado, né, nas redes sociais. E conheço pessoas que teve a mesma criação como minha avó me passou. Os 4 A vetores para o mundo. transmissão, E né? isso, a transmissão bem bacana. De saber uma arte manual, de saber fazer as coisas que é básicas dentro de casa, uma língua e um instrumento musical. É, mas aí isso foi colocado, que tem que ser feito para você ser uma boa pessoa no mundo. É, a formação familiar já veio Isso, mas dessa. nem sempre a gente consegue, tipo, instrumento, na minha época era bem humilde, não tinha como, mas o crochê, ele te arremete a viajar por vários e vários lugares, conhecido que você pretende conhecer só de ouvir falar, né? E essa transmissão, ela acontece como no artesanato. De modo geral, o que eu posso passar, assim, uma frase bem, você se permitir aprender a aprender. Não sei nenhuma técnica, aprenda. Ponto um. Segundo, aprenda novamente de uma forma diferente. Ponto 2. E dê isso para o seu coração como uma troca de sentimento. Aí as peças vão sair lindas, maravilhosas, porque vão ser feitas com um belo amor. O amor de estar fazendo a peça, e entender que ela pode te transmitir sentimento para você que está fazendo e para quem vai receber. Porque a encomenda, a pessoa te conhece porque ela valoriza a peça, mas ela vai valorizar depois de pronto porque ela vai ser dela. E Ah, outras individual, pessoas né? vai conhecer, então não vai ser igual. Outra pessoa pode encomendar, mas não vai ser igual. Então a frase é bem assim: se entregue, conheça, se permita conhecer e se entregue à técnica no momento que você puder, 1 hora por dia, 2 horas por dia, porque eu posso dizer que em várias fases da minha vida foi terapêutico, é terapêutico e me ajuda a pensar em como fazer o futuro, né, um pouquinho melhor. Para mim, dentro de casa, isso é de dentro para fora. Dentro de casa e fora de casa. Esse é o sentimento maior que eu tenho do artesanato, independente da precificação, independente do valor financeiro que possa trazer, mas buscar, eu sei fazer isso de forma perfeita. De forma, para mim, tá ótimo, mas eu vou passar para outra pessoa e ela vai gostar tanto quanto, mas é como se fosse para mim. E É dessa quando foi forma. a sua primeira oficina, assim, que você deu para ensinar outras pessoas e como é que foi essa Essa troca emoção, é? foi com patchwork, ensinar o patchwork de forma. E onde foi? Foi aqui dentro do São Bento mesmo. A professora falou assim: agora vai ser tua vez. Você vai mostrar como fazer. O tecido vinha em pedaços diferentes. E aí eu falei: vocês vão criar a sua forma. Então surgiu, Alexandre, várias formas diferentes de fazer o retalho. Também conhecido, se você fechar, fazer o ciclo, fechar o fuxico, como também deixar do jeito que o tecido vem, você fazer o formato geométrico de flores. E a segunda foi a oficina de crochê. Quando a pessoa, tipo assim, eu consegui fazer o primeiro anel do crochê, consegui fazer o primeiro guardanapinho. Ai, que lindo! Professora, eu nunca pensei que eu ia conseguir. Mas você acreditou em você. Eu passei a informação, mas você acreditou em você. Então, guarda esse momento para Então você tem um monte de artesãs aí, que crocheteiras que já formadas isso, que e já levando um pouquinho de você e um pouquinho da sua avó também. isso. Porque eu sempre falo dela o tempo todo. O tempo Dona todo, deixou um legado Francisca, né? gigante. Dona Isso, Francisca, ela até deve estar muito satisfeita, muito. né? Que Com é certeza. um legado que vem do Maranhão para o Rio de Janeiro, especificamente para o território do São Bento. Exatamente. Então, eu acho que, né, chegamos ao nosso tempo aqui. Eu, toda vez que eu ouço as histórias, principalmente de mulheres, né? Eu aprendi isso com a minha filha. Eu sempre me emociono, sempre, né? Porque é muito ruim quando a gente está falando com a pessoa e falar um pouco também de si. Mas teve 2 períodos da minha vida que eu rodei muito o Nordeste. Um foi nos anos 80, final dos anos 80, que eu era voluntário da Cruz Vermelha, Hum. e eu conheci o interior do Piauí, o interior do Ceará, o sertãozão mesmo. Isso nos anos 80, que é uma situação bem complicada, né? E eu era como voluntário porque eu queria viajar, mas não tinha dinheiro. Era pobre, minha família era muito pobre de grana, né?
E a Cruz Vermelha oferecia passagem aérea, hospedagem, alimentação para a gente fazer palestra e tal, que a gente era ensino médio, depois universitário. Aí depois eu voltei nos anos 2000, já trabalhando no Ministério da Cultura, para reconhecer lugares onde se fazia cultura, Ponte Cultura, tive no Maranhão, tive em Fortaleza, né, tive também no interior, tive em Floriano, enfim. E como é que esses lugares se transformaram tanto em 20, 30 anos? E em quase todos os lugares que eu fui, as lideranças sempre eram mulheres. E tem um lugar que mexe bastante comigo, com o meu coração, que foi na Paraíba, que eu visitei uma instituição chamada Olho do Tempo, que era uma rezadeira e parteira, uma coisa muito comum no Nordeste, né? Em que ela tinha uma instituição na beira do rio que só abrigava meninas. E aí, e essas meninas passaram por isso. Elas não tinham a referência da mãe ou da avó, mas tinham a referência da mãe Doce. É uma referência para mim em várias coisas. E dali elas foram para o mundo, porque elas aprenderam crochê, aprenderam a dançar não sei o quê. E onde elas estavam até hoje, elas citam. A minha referência, assim como você cita a tua mãe, Dona Francisca, era Dona Doce. Então, manter essa relação com quem vem antes da gente é Isso. sempre muito importante. Nós não somos sozinhos, nem chegamos aqui do nada. Tem toda uma história que em 30 minutos não dá para contar. Mas eu agradeço muito você ter vindo, né? É, nós vamos ter outros passos mais adiante. A princípio, já logo o convite, já mobiliza a família, a gente está vendo o local onde será a primeira exposição. A gente vai ter que entrevistar primeiro todas as artesãs, para depois montar a exposição. E aí a família vai estar lá e você vai estar nesse lugar, que a gente chama de lugar de fala, você vai estar apresentando a sua obra e um pouco do que você é hoje. Tá? Então agradeço pra caramba. Tá? Esse projeto ele só existe porque houve um pequeno financiamento da prefeitura, né? Então, através do edital Ediele Mendonça, vocês fizeram essa atividade dentro de um ponto de cultura, o ponto de cultura da PPH Clio, que em parte das suas atividades são patrocinadas pelo governo do estado e pelo governo federal, né? E toda a produção que foi feita aqui hoje foi feita pelo Urbanos Lab, que o Vitor é o responsável por quase toda a nossa parte de audiovisual aqui da Clio. O Urbanos Lab, com a produção do Vitor e da esposa dele, que é a Jane, tem feito. Então você abre uma série que a gente pensa em fazer quase 30 entrevistas até o final do ano. Muito obrigado, e agora é você que fala o que você quiser, o microfone é seu. Sempre que qualquer pessoa, tiver em estado de conflito consigo mesmo, sempre volte ao princípio, à base. E a base te arremete a como se redirecionar para aquele processo que está complicado. Então, eu agrego isso ao meu princípio, né, minha vozinha, Francisca, eu agrego ao artesanato, aos meus amigos, à minha família. Sabe aquele silêncio que tem resposta? Esse aí, você busca, que você com certeza vai ter um retorno maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E gratidão Vou mandar para a pela família. Gente, vê aí ó, o link oportunidade aí, de ó. estar aqui com vocês, tá Sua, bom? sua filha, quando tiver sem internet, Gratidão. mãe! Vai ser bacana, vai ser Isso, o bacana. retorno é muito gratificante, Tá muito bom? mesmo. Eu agradeço a sua presença aqui, tá? Agradeço aí ao Vitor ter feito a produção, pessoal do Urbanos. E vamos para a próxima. Obrigado, hein?